Olá, boa tarde. Hoje nós vamos começar a organização dos poderes. Se a gente for lá na nossa plataforma Moodle, a gente vai ver aqui que nós falamos na segunda etapa sobre a organização do Estado e agora vamos falar sobre a organização dos poderes. É interessante vocês aprenderem a organização dos poderes, porque como nós vamos estudar direito administrativo, vocês precisam saber a quem pertence o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E quem vai fazer essa administração pública? Então, assim, essa tripartição de poderes veio de uma teoria da qual o poder não podia ficar na mão de uma única pessoa. Então, imagine, na época dos regimes absolutistas, que vocês devem ter estudado já em história, todos os poderes ficavam na mão de uma única pessoa. Quem era essa pessoa? O monarca. Aí Montesquieu pensou, rapaz, é muito complicado uma única pessoa administrar, julgar e legislar. Quem é que vai controlar essa pessoa? Então, essa pessoa ela acaba criando um superpoder. Ela tem, então, é uma pessoa com superpoderes. Então, na visão dele, em que foi adotado pela legislação brasileira, o certo seria a gente dividir esse poder entre três entes, que é essa teoria da tripartição de poderes. Quem são esses órgãos? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. A Constituição Federal, no artigo 2º, diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Aqui no artigo 2º, ele fala só em União, mas já deixo claro para vocês que essa tripartição de poderes, ela vai existir na União, que aí a gente lembra da aula passada, esfera federal, no Estado e nos municípios. Então, tanto no governo federal, eu tenho os três poderes, como no estadual e nos municípios. Depois eu vou explicar com mais calma para vocês. Então, para introduzir o assunto, quero que vocês entendam que foi Montesquieu que trouxe essa ideia da tripartição dos poderes para evitar que se concentrasse muito poder em uma única pessoa. Que aí na época dos regimes absolutistas era assim, o rei criava a lei, o rei julgava a lei do jeito que bem entendia e administrava. Então ficava na mão dele criar, julgar e administrar. Aí se ele errasse, o rei nunca erra. Porque se ele errasse, ele que ia julgar, ele que ia criar a lei para dizer que aquilo não era erro, e ele que ia utilizar as verbas públicas para organizar o Estado. Então, é muito complicado você pensar em um poder tão unânime, tão grandioso. Por isso que a gente tem essa ideia na Constituição Federal de três poderes. Continuando. Coloquei aqui para vocês uma curiosidadezinha, né? Que foi na Revolução Francesa essa ideia de pensar, diminuir os poderes do imperador, porque foi quando se quebrou essa ideia do regime absolutista, né? Que aí vem com toda aquela luta de classe, que é igualdade, liberdade, fraternidade, em pensar que não tem mais por que o rei ser munido de tantos poderes, que primeiro se dizia que era vinha de Deus, né? O sangue azul e tudo mais. Então, diante disso, eu vou dividir o poder entre três órgãos. Aí é interessante vocês também verem que aqui eu coloquei os freios e contrapesos. Eu disse para vocês que os três poderes eles servem para dividir um grande poder, por assim dizer, que antes ficava na mão do rei absolutista, só ele mandava, só ele criava as leis, tira da mão dele e coloca na mão, divide entre três órgãos.
Um vai administrar, o outro vai julgar e o outro vai fiscalizar. Eu disse para vocês, e se o rei errar? Eu disse, o rei nunca erra. E agora, se o presidente da república errar? Se ele errar, ele é fiscalizado pelo legislativo e é fiscalizado pelo judiciário. A gente passou há pouco tempo pelo impeachment, um processo de impeachment. Foi o poder executivo, presidente, sendo julgado pelo poder legislativo. A gente viu também nessa época de pandemia, o poder executivo propondo leis. Então, olha, é o poder executivo enviando ao legislativo projetos de leis. E estamos vendo agora a chamada do nosso presidente da República, poder executivo, para vir ser ouvido pelo Poder Judiciário em um processo, para ser o depoente e testemunha em um processo no STF. Então, Poder Judiciário controlando o Poder Executivo. Então, do mesmo jeito, se existe uma lei que ela é tida como inconstitucional ou uma lei que ela é ilegal, é o Poder Judiciário interferindo no Poder Legislativo. Basicamente, esses poderes, eles se autofiscalizam. Eu digo sempre que é como se fosse namorado ciumento. Confia, mas vive e mexe, dá uma olhadinha ali no WhatsApp, que é isso aí que você está escrevendo, para quem você está escrevendo. É basicamente assim a relação dos três poderes. Eles são harmônicos e independentes, eles não vivem em atrito, eles podem fazer as suas funções, exercer as suas funções livremente, mas eles sofrem essa fiscalização do outro poder. Então fica um fiscalizando o outro. Pense sempre que é namorado ciumento. Confio, amo e tudo, mas deixa eu ver essa mensagem aqui. O olho bem grande olhando pro celular. Ei, esse WhatsApp, por que você está falando tanto tempo? Quem é esse? Então, é o que a gente chama no direito de freios e contrapesos. Ou a expressão em inglês chama check and balance. Que é essa ideia dos três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, estarem em constante fiscalização um dos outros. O poder executivo, a gente vai ver que a função dele é administrar. O poder judiciário é julgar. O legislativo, criar leis, que eu até coloquei aqui no primeiro slide. O poder legislativo, eu elaboro as leis. Poder judiciário, eu aplico as leis. Poder executivo, eu administro as leis. São as funções principais desses três poderes. Só que, como sou eu que administro, eu posso fazer tudo. Negativo. Você administra, mas o poder legislativo vai lhe fiscalizar. Eu até coloquei, poder legislativo julga o presidente, que na esfera federal, na União, é o chefe do poder executivo, por crimes de responsabilidade. O poder judiciário pode anular atos dos demais poderes se for inconstitucional ou ilegal. Olha, o poder judiciário fiscalizando o poder executivo ou legislativo. O poder executivo, ele pode vetar projeto de lei. Então, chega um projeto de lei lá que não é conveniente e oportuno. Imagine que o executivo não tem dinheiro para arcar com aquele projeto de lei. Então, ele pega e diz, eu não posso. Então, ele veta o projeto de lei. Nós já escutamos também algumas vezes falando na televisão, o presidente vetou o projeto de lei e tal por falta de verba. Então, os três poderes, eles vão funcionar de forma harmônica e independente. Voltando, eles vão tirar o poder absoluto para uma única pessoa, que seria a ideia do absolutismo do monarca, e vai dividir em três órgãos. Executivo, que vai lá em cima administrar. Olha aqui, eu administro. O judiciário, eu aplico, eu julgo as leis. E o legislativo, eu elaboro as leis.
Eles, então, têm funções específicas, mas eles também se autofiscalizam. Ele não tem um poder supremo. Ah, sou eu que faço lei, eu vou poder fazer qualquer lei que eu quiser. Sou eu que julgo, eu julgo do jeito que eu quiser. Eu que vou administrar, então eu vou botar o dinheiro onde eu quiser. Não, eles vão se autofiscalizando, que é os freios e contrapesos, ou em inglês, check and balance. Aí lembrem, é como se fosse namorado ciumento. É todo o tempo. Confio, mas deixa eu ver aqui o que está acontecendo no WhatsApp. Que conversa é essa? Por que você está conversando tanto com fulano? Basicamente isso, ok? Aí eu coloquei para vocês aqui o texto da Constituição, que fala sobre essa aplicação do check and balance, que traga alguns exemplos, né? Em caso de relevância e urgência, o presidente da República pode adotar medidas provisórias com força de lei. Então, é o presidente da República tendo essa prerrogativa de poder legislativo. Porque quem aqui cria lei? Poder legislativo. Mas aí a Constituição diz, em um caso excepcional, pode fazer medida provisória. Aí o Poder Judiciário, então, vai poder, olha, artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Os deputados, desde a expedição do diploma, são julgados por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Olha se não é o Poder Judiciário interferindo no Poder Legislativo. Mais uma, o impeachment, que eu falei logo no início. A Câmara dos Deputados e o Senado, eles vão julgar quem? O presidente da República. Então, poder legislativo interferindo no poder executivo. São um dos exemplos de check and balance. Aí coloquei aqui para vocês a tripartição de poderes, só para a gente encerrar. É o conjunto de órgãos mediante os quais a vontade do Estado é formulada, expressada e realizada. E tem 3 funções: legislativa, executiva e judicial. Quem é que exerce? Aí coloquei aqui para vocês a foto de Brasília, basicamente. Qual é o poder legislativo? Quem representa o poder legislativo? O Congresso Nacional. Vejam, cuia para baixo. Representa quem? Câmara ou Senado? Representa o Senado Federal. Cuia para cima, Câmara dos Deputados. Quando foi feito, pensou-se, Niemeyer, quando fez, ele trouxe toda uma simbologia para essa ideia de cuia para baixo e cuia para cima. O Senado, ele é fechado, é cuia para baixo, que é isso aqui, porque o Senado, ele representa os estados. Por isso que nós só temos 81 senadores. Não importa se o estado é grande ou pequeno, ele vai indicar 3 senadores. São Paulo, Minas, que é bem grande, vai indicar 3 senadores. Do mesmo jeito que o Amapá, que o Ceará, que o Pará, 3 senadores. Por isso que é fechado. Porque eles não representam aqui diretamente o povo, eles representam o estado. Cuia para cima, Câmara dos Deputados. Por que é assim, aberta? Porque ela é a casa do povo. Como assim? Os deputados federais, eles são representantes do povo. Por isso que eu posso ter uma ampliação do número de deputados. Eu tenho agora o número X de deputados e posso ampliar, dependendo do aumento da nossa população. Então, o número de deputados é definido pelo número de eleitores. Dependendo do número de eleitor do Estado, ele diz o número de deputados. A gente tem atualmente 513 deputados federais. Continuando aqui na nossa figura. Qual é essa figura aqui da esquerda? Aqui é o Palácio do Planalto, que é onde fica o poder executivo. O da frente, poder legislativo, representado pela
Câmara, cuia para cima, ou pelo Senado. Eles dois, a gente vai chamar essa figura da Câmara e do Senado de Congresso Nacional. Eles vão fazer parte do poder legislativo. Aqui à sua esquerda, a nossa esquerda aqui do vídeo, tem o Palácio do Planalto, onde vai ficar o poder executivo. Quem é o poder executivo federal? O presidente da República. E do nosso lado direito, só aqui o símbolozinho da Justiça, colocou aqui o prédio do STF, mas basicamente dizendo que o poder judiciário também está em Brasília e o órgão maior do poder judiciário é o STF, Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, hoje a gente vai ficar aqui. Vou colocar um exercício para vocês, para poderem revisar o que foi visto. Parece pouca coisa, mas só nesses nossos poucos minutos e poucos slides já tem muita informação. Vou pedir também para vocês continuarem, porque eu vou explicar cada um, poder legislativo, executivo e judiciário, com mais profundidade, tá bem? Pois obrigada, boa tarde.